Comigo, morreu um engenheiro vítima de um crime no trânsito. Ele foi atingido por uma BMW a 181 km por hora, de acordo com a polícia, na Avenida das Torres de Curitiba, quando os dois carros, inclusive, explodiram. Uma notícia trágica. Ele morreu depois de quase um mês desse acidente. Deixa eu conversar com o Douglas Bandeira, ele vai trazer novidades, porque é o seguinte, Douglas, eu me assustei demais ao receber essa notícia, porque eu tinha esperanças de que esse homem sobrevivesse. A nossa esperança, o nosso pedido, a nossa oração era para que ele sobrevivesse, né? Mas agora a justiça tem que ser feita. Contigo, meu amigo, por favor, seja bem-vindo. Lucas, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Tribuna. E você falou quase um mês, né, após esse acidente, foram 28 dias após o acidente em que estava o engenheiro Ralph Winnicks e o rapaz que estava dirigindo aquela BMW a 181 km por hora, que foi preso, inclusive. O nome dele é Gabriel Rodrigues Freitas. Ele tinha até então um indiciamento, mas agora com a morte do engenheiro, com a morte do Ralph Winnicks, a situação dele deve complicar um pouco mais, porque agora estamos falando sim de uma vida perdida no trânsito. O doutor Edgar Santana, da Delegacia de Delitos de Trânsito, está aqui do nosso lado para conversar ao vivo com a gente. Doutor, obrigado por participar do Tribuna. Nós até já conversamos sobre esse caso em outras ocasiões, né, outros episódios, explicando ali a dinâmica da situação, mas até então com uma pessoa que estava lutando pela vida no hospital. E essa pessoa, claro, sobrevivendo, daria um depoimento dela. Agora a situação mudou bastante, né, doutor? E por essa situação mudar, o indiciamento daquele motorista também pode mudar, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, exatamente. Na verdade, o inquérito policial foi concluído no final da semana passada. Na oportunidade, entendemos que a conduta praticada pelo investigado, ele assumiu o risco de causar o resultado, razão pela qual ele foi indiciado, à época, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima. Na data de ontem, com o óbito da vítima, haverá a mudança do enquadramento legal, ou seja, ele deixa de responder por tentativa de homicídio, que tem uma pena reduzida de 1 a 2 terços, e passa a responder por homicídio consumado, ou seja, responderá pela pena na sua integralidade, que poderá chegar, inclusive, a 30 anos de prisão. Agora, o senhor falou em homicídio consumado, né? Nós temos ainda esse agravante. Poxa vida, era uma avenida com a velocidade máxima em 70 km por hora, ele estava para lá de 180. Existem ainda esses agravantes por conta da velocidade, da situação, de toda aquela situação que aconteceu, doutor? Durante a tramitação do inquérito policial, a Polícia Civil conseguiu produzir provas robustas, conseguimos identificar diversas testemunhas ali que foram ouvidas na nossa unidade policial, conseguimos imagens, sistema de monitoramento, conseguimos apurar a velocidade do veículo, que sem sombra de dúvida deixou bem claro que, de fato, o indivíduo assumiu o risco de causar o resultado. Essa conduta praticada por esse indivíduo, além da alta velocidade e contraste com a Carteira Nacional de Habilitação em situação irregular, contribuiu de forma significativa para esse indiciamento. Doutor, veio a informação se esse indivíduo estava em perfeitas condições quando ele estava na condução daquela BMW? Eu digo perfeitas condições, não estava sob efeito de bebida alcoólica, nada disso. Como é que estava a condição dele no momento do acidente? Segundo a Polícia Civil apurou, não havia nada que alterasse a capacidade da condução daquele indivíduo naquele momento. Então, como o próprio ele mesmo relatou, né, houve uma mudança, segundo ele, houve uma mudança de faixa por parte do condutor do outro veículo e não conseguiu evitar a colisão e terminou ocorrendo esse fato trágico. Agora, a dica final para o motorista que está nos assistindo, né, doutor? A imprudência pode causar situações como essa, né? Exatamente, a imprudência na direção de veículo automotor, que está cada vez mais latente na nossa sociedade, mas a Polícia Civil deixa o alerta que não vamos tolerar esse tipo de conduta, vamos sempre aplicar o rigor da lei e que esta prisão preventiva e outras que estão sendo decretadas sirvam de exemplo para que outras pessoas não tenham um comportamento semelhante. Caso tenham, vamos agir com o mesmo rigor e representar pelas medidas adequadas. Ok, doutor Edgar Santana, mais uma vez, obrigado por participar aqui do Tribuna. Gente, a princípio o homem estava respondendo por essa tentativa, agora sim é homicídio, uma pena que pode chegar até 30 anos de prisão se condenado, e os nossos sentimentos, claro, né, aos familiares do Ralph e o Gabriel, que agora vai pagar por essa situação, e um pagamento bem alto, viu, Lucas? Meus pêsames para os familiares do Ralph também. Eu gostaria de lembrar a vocês que o Gabriel chegou na delegacia e falou o seguinte: não, travou o acelerador. Travou o acelerador, por isso que eu estava a 180 km por hora. Uma história que não tem cabimento, né? Na minha opinião, não tem pé nem cabeça um veículo de luxo como esse, como uma BMW, travar o acelerador em 180 km por hora. Olha o jeito que ele deixou todos esses veículos, os dois veículos envolvidos,
explodiu. A cena era de explosão. Infelizmente, terminou com a morte desse rapaz. Eu não esperava isso, né? A gente noticiava que ele tinha 35% do corpo queimado, mas tínhamos a expectativa, a esperança de que ele sobrevivesse. Não foi isso que aconteceu. Estaremos em cima para cobrar justiça, com certeza.